Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é sexta-feira, dia 11 de julho. Estamos lendo aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 66. Que vos parece? Responderam eles. Culpado e merecedor de morte é. Esse versículo aqui talvez seja o desfecho do julgamento que Jesus passou lá naquele tribunal, na presença lá de Caifás, o sumo sacerdote, né? Então estava reunido lá os mestres da lei, os anciãos de Israel, e já vinham, né, conspirando contra Jesus e já tinham deliberado prendê-lo. E contaram com a ajuda do Judas Iscariotes para identificar Jesus eh, na, durante a noite e etc. Jesus foi preso, é um julgamento com falsas acusações, digamos assim, falsos acusadores, falsas acusações, e feito completamente fora das normas do próprio Sinédrio. Tamanha era o desejo de tirar Jesus do caminho, porque Jesus oferecia para estes religiosos uma oposição que é o equivalente de tirar-lhes a autoridade e, sei lá, fazer ruir a tradição deles e tudo mais. Eles fizeram uma interpretação da lei misturado com a maldade do coração deles e um zelo esquisito de não perder a sua posição e tudo mais. Juntaram tudo isso, prenderam Jesus, trouxeram, como eu já mencionei, as falsas acusações, mas parece que não foi para lugar nenhum. Até Jesus foi se mantendo em silêncio, como diz o contexto, e aí o sumo sacerdote, o Caifás, intimou Jesus. Ele disse: Eu te coloco sob juramento diante do Deus vivo e exijo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus não nega e diz o que para ele já foi o cúmulo. Jesus disse: Tu mesmo o declaraste. Afirmou-lhe Jesus. E aí vem a palavra que, entre aspas, foi o ápice da discussão aqui. Contudo, disse Jesus, eu revelo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Esta declaração, Jesus está dizendo que ele é o Messias e que ele é o Filho de Deus. Então, diante disso, o sacerdote não precisava ouvir mais nada. Ele, para demonstrar uma profunda indignação, ele rasgou as vestes, e disse: Ele blasfemou. Nós não necessitamos mais de testemunho de ninguém, porque vocês acabaram de ouvir tal blasfêmia. E aí vem a pergunta para aquele colegiado, aquele sinédrio, aqueles anciãos: o que vos parece? Ou seja, qual é a sentença de vocês? E a resposta foi: digno de morte é, né? Por quê? Porque essa era a punição para blasfemadores e hereges na lei, né? Então ele diz: culpado e merecedor de morte é. O fato é que Jesus é inocente. O fato de não ter ninguém aqui para dizer ele é inocente, né? Não significa que ele não fosse, né? E o que parece inglório, também chamado de loucura, né? Chamado de coisa sem sabedoria, sem pé nem cabeça, sem base, sem fundamento, escândalo, loucura.
essa palavra, essa história da cruz do Calvário, né? De Jesus, o Jesus dito Messias, esse dito entre aspas, sendo crucificado, loucura para uns, escândalo para outros, sem significado para outros, mas para uma grande posteridade, o ato de entrega de Jesus, né, é um alinhamento com o plano eterno, de antes da fundação do mundo, e que Jesus, depois de ser espancado, como o texto vai mostrando isso, humilhado, espancado, cuspido, etc., apanha, né, na mão dos malfeitores, tudo isso aí. E depois crucificado. Aquela morte horrenda, uma exposição sádica, pública, né, vergonhosa, vexatória e maldita, segundo a própria lei. O apóstolo Paulo recorda isso, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, né? Então, Jesus toma esse lugar. Mas aí a minha reflexão, e eu estou falando tudo isso porque eu gosto, particularmente eu gosto, principalmente na semana, na véspera, no dia, de recordar os significados da ceia do Senhor. É início de um novo mês, nós estamos no dia 11 e muitas igrejas vão celebrar o culto de Santa Ceia por estes dias. Se não for sábado, é domingo, mais tardar o próximo domingo e por aí vai, depende da denominação. E aí eu fico pensando que a gente tem que considerar, rememorar, porque ceia também é isso, né? É um memorial para lembrar da morte de Jesus e um anúncio da sua vinda, né? Porque ele está vivo, porque ele venceu a morte. Então, se reveste de solenidade para nós, é um culto de suma importância, né? Todas as reuniões feitas no nome de Jesus são importantes, mas a ceia é um cumprimento da nossa parte, uma obediência, uma ordenança de Jesus. Então participamos obedecendo a Jesus e é um privilégio tal participação. E aí é tão importante diante de Jesus que recebeu essa sentença, digno de morte é, ou então, como diz aqui nesta versão, culpado e merecedor de morte é, ou então réu de morte é, enfim, são possibilidades de tradução. O que a gente tem que pensar? Que Jesus não merecia, fato. Que ele era inocente, verdade. Quem é que merecia essa morte, né? Quem é que merecia ser punido por pecados? Eu, você e eu, né? E quem que ouviria essa frase e teria que aceitar, baixar a cabeça e dizer realmente é isso, né? Somos nós. Porque se alguém disser para mim, você pecou, você peca, você é tendencioso, você é um pecador, você tem uma natureza pecaminosa, você está num corpo de pecado. Se alguém falasse isso para mim, eu teria que concordar, né? E, e diante de Deus, mais ainda, digno de morte. Mas Deus que sabe disso, providenciou eterna salvação em Cristo Jesus através desta entrega e daquilo que na teologia chamamos de substituição. Quando Jesus tomou o nosso lugar para morrer a nossa morte. Faz tempo que não se canta na igreja aquele hino que diz: pois morreu
a nossa morte para vivermos sua vida. Porque este hino fala desta doutrina, desta substituição. Mas Jesus, que, repito, que não merece, que é inocente, mas mesmo assim recebeu o castigo, foi com o propósito de ganhar para nós eterna salvação. Eu termino com o versículo do apóstolo Paulo, carta aos Romanos, verso 4, o capítulo 4, verso 25, que diz assim: ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para a nossa completa justificação. Está aí o propósito desse dia, né? Tudo que aconteceu ali foi para que chegasse neste lugar. Ele foi entregue à morte para pagar os nossos pecados. Preço de redenção. Nos redimiu, nos comprou, né? E ressuscitado para a nossa completa justificação. Então, aí, ao irmos para a celebração deste culto tão importante, não podemos esquecer desta doutrina da substituição e do propósito disso tudo, né? E isso é um testemunho eterno, esse sangue derramado é o sangue que nos purifica de nossos pecados, que nos comprou para Deus, e não é uma questão de um líquido só, mas esse verso está explicando o sentido de um sangue derramado, que é uma entrega que foi feita antes da fundação do mundo. Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados. É essa entrega, é disso que se trata. Que Deus te abençoe a pensar nestas coisas e se reportar, a reler os textos dos evangelhos e pensar no que chamamos de via dolorosa, né? De tudo que ele suportou por amor a nós. E, Osmar, o que eu faço com essa informação? Louvor, adoração, com toda a reverência, com toda a força, com toda a alegria. Celebrar a vitória de Jesus, porque ele ressuscitou, mas também honrarmos a Deus com muitos louvores a Deus e a Jesus por esta entrega, essa grande substituição. Era para nós ouvirmos essa palavra e sermos sentenciados, mas ele tomou o nosso lugar. O que a gente faz com isso? Deus te abençoe. Vamos orar. Ó Pai eterno, que o nome do Senhor seja glorificado, santificado para sempre. Te louvamos por Jesus, por essa entrega, te louvamos pelo privilégio da participação, da comunhão do corpo da igreja. Eu peço a tua bênção a todos os meus irmãos, que possamos refletir todas essas verdades e render a ti louvores com muita gratidão. Eu oro no nome de Jesus.